Olá, queridos. Bom dia para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos falar aqui sobre ofertas e sacrifícios pré-mosaicos, ou a função sacerdotal ou o exercício sacerdotal antes de Moisés. Ora, e a pergunta é: antes de Moisés, antes do sacerdócio levítico, havia sacerdotes entre o povo de Deus? É sobre isso que nós vamos dar uma passeada na Bíblia Sagrada. E vamos ver, à luz da Bíblia Sagrada, se existiam sacerdotes antes da tribo de Levi e quem eram os sacerdotes, aqueles que estavam na responsabilidade de ministrar ofertas e sacrifícios para Deus. Ok, meus irmãos? Nós sabemos que, de acordo com o Antigo Testamento, a tribo de Levi foi escolhida para exercer não só a função sacerdotal, mas também o serviço do templo sagrado. Em suma, a tribo de Levi coube à tribo de Levi a responsabilidade de efetuar o serviço sagrado. E nós já começamos a responder a nossa pergunta se havia sacerdotes e o sistema sacrificial de ofertas e sacrifícios antes de Levi, com esta passagem bem aqui de Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14. Aqui esta passagem, onde eu vou ler, é muito clara e podemos com segurança responder que sim, antes dos levitas, Deus já contava com sacerdotes entre o povo de Deus. Gênesis 14, versículos 18 a 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui, a partir desta leitura, nós já respondemos com um sim, que antes da tribo de Levi já havia sacerdotes. Até aqui não há nenhuma surpresa para os senhores. Todos aqueles que são estudantes do Antigo Testamento, com certeza já sabem que antes da tribo de Levi, Deus já contava com sacerdotes. Eu fiz um vídeo há alguns dias atrás, mais ou menos sobre este tema. Melquisedeque era gentil ou não? E naquele vídeo eu concluí, como eu estou repetindo aqui para os senhores, que Melquisedeque ele não era um produto das nações. Ele era um sacerdote do Deus Altíssimo, era um sacerdote de Yahvé, e ele era da mesma linhagem de Abraão. Ok, queridos? Melquisedeque, ele era da mesma linhagem de Abraão, ele era um ancestral de Abraão, ele era da mesma família de Abraão. E a tradição judaica diz que Melquisedeque era Shem bar Noah, ou seja, Sem, filho de Noé, o que eu concordo. Então, antes dos levitas, na linhagem santa, quando ainda não existia a nação de Israel, porque a nação de Israel, como vocês bem sabem, ela veio depois de Jacó, e este Melquisedeque aqui, rei e sacerdote, ele teve um encontro com Abraão, o patriarca. E veja que ele, a Bíblia diz claramente que ele era rei e sacerdote. E nós não podemos nos enganar que ele não era um gentil. Não, ele não era um gentil. Este Melquisedeque, veja bem, para mim ser mais claro para os senhores, Noé ele teve 3 filhos, Shem, Ham e Jafé, aportuguesando, Sem, Cã e Jafé.
E a linhagem santa, ela descende de Shem ou Sem. Ok, queridos? As outras nações, elas descendem ou de Jafé ou de Cã. Mas a linhagem santa, ela descende de Sem. Com isso eu quero lhe dizer que Melquisedeque, de acordo com a tradição judaica, ele era o próprio Sem. E mesmo que alguns não aceitem que Melquisedeque era Sem, e não tem como refutar isso, mas todavia tem que se aceitar, ou deve ser aceito, que Melquisedeque era da linhagem santa. Ele era um semita, ok, queridos? Daí a sua autoridade sobre Abraão, daí a sua autoridade para abençoar Abraão, porque ele era da semente santa, ele era da linhagem santa, ele era um semita, para não dizer que ele era o próprio Sem. Pois bem, então vamos continuar aqui. Havia o sistema sacrificial antes de Moisés, e você pode dizer, professor, está provado que Melquisedeque, sim, ele era sacerdote. Mas nos mostre que havia outros que exerciam sacerdócio antes de Melquisedeque. Me mostre, nós vamos te mostrar. E eu convido você para ler a Bíblia Sagrada em Gênesis capítulo 4. Olha o que vai nos dizer a palavra de Deus. Gênesis 4, versículos 3 a 5. Diz assim: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Olha, primogênitos das suas ovelhas. E da sua gordura. Aqui já havia a oferta dos primogênitos, nos tempos de Abel, e já também havia a oferta da gordura. Aquilo mesmo que a gente já vê prescrito na lei de Moisés, milênios depois. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então você vê aqui que tanto Caim como Abel são vistos a levarem ofertas para o Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos, das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Ora, meus amigos, a tradição judaica, ela diz que o primeiro sacerdote foi Adão. A tradição judaica, ela assegura, ela diz, inclusive a gente pode ver isso no Talmud, que Adão, ele exercia a função sacerdotal. O primeiro sacerdote sobre a face da terra foi Adão. E isso é muito lógico, porque aqui a gente vê Caim e Abel levando ofertas. Um levava frutos, outro levava o primogênito, ou os primogênitos dos animais. Em ambos os casos aqui nós temos ofertas e até mesmo sacrifícios. E a grande questão é, Abel e Caim, eles mesmos ofertavam, eles mesmos sacrificavam? Não. Eles levavam isso para o seu pai Adão. O sacerdote era Adão. Então isso desde o início, e isso aqui que eu estou falando é pregado entre os judeus pela tradição judaica, que Adão ele foi o primeiro sacerdote sobre a face da terra. Então, a instituição sacerdotal, bem como as funções do sacerdote em oferecer sacrifícios e ofertas, todas aquelas coisas, os primogênitos, já existia nos dias de Adão. Ok, queridos? E aqui está sendo demonstrado no fato de que Caim e Abel levaram ofertas. Eu aproveito aqui para fazer um comentário o porquê que Deus não aceitou a oferta de Caim e aceitou a de Abel. Há alguns que dizem que Deus não aceitou a oferta de Caim porque ele era um filho do maligno. É claro que isso não deixa de ser uma verdade, mas não é isso que o texto diz. A razão não foi isso. Outros dizem que
Caim não foi aceito diante de Deus porque ele levou a oferta de mau grado, com um mau coração. Isso também é uma verdade. Isso é uma verdade, mas ainda não acerta o foco. Outros dizem que a oferta de Caim não foi aceita porque era de legumes. Isso não é verdade. Isso está muito distante da verdade. A questão é por que Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim. Será que Deus aceitou a oferta de Abel porque era de animais, era de sangue, e a de Caim era de legumes? Não. E eu vou lhes dizer por quê. Vamos ler aqui. E aconteceu ao cabo de dias. Outras traduções diz, e aconteceu no final dos dias. Ora, essa expressão ao cabo de dias ou no final dos dias, ela tem ou ela faz uma alusão ao calendário pré-mosaico. Vamos chamar que é o calendário judaico, porque quando Deus criou Adão, ele já estabeleceu também os dias festivos, ele já estabeleceu feriados, embora não fossem os mesmos, ou pelo menos o mesmo tanto estabelecido por Moisés, mas já havia um calendário festivo nos dias de Adão. Então, quando diz assim, e aconteceu ao cabo de dias, outras traduções, no fim dos dias, ou no fim dos tempos, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Qual é o sentido desta palavra? Ora, assim como nos dias de Moisés, já foi estabelecido nos dias de Adão, que quando as árvores dessem os seus frutos, Caim e Abel, ou seja, os filhos de Adão, inclusive o próprio Adão, eles deveriam tirar as primícias para Deus. Os primeiros frutos deveriam ser recolhidos, separados, como oferta para o Eterno, para Yahvé. E esta foi a falha de Caim. Caim ele foi rejeitado, não foi porque ele levou frutas, não foi porque ele levou legumes, não foi porque ele levou verduras, não. A oferta de Caim foi rejeitada porque ele não levou das primícias. As primícias ele comeu, o melhor dos frutos ele comeu, e ele deixou para levar o que já estava nascendo por último. Por isso é que tem a expressão, e aconteceu que ao cabo de dias, outras versões, no fim dos dias ou no fim dos tempos, ou seja, já estava passando o tempo das frutas, já estava chegando ao final, o tempo das primícias já havia passado, e Caim ele não levou das primícias para Deus. Caim ele levou, na verdade, os últimos frutos, os últimos, e é por isso que Deus não aceitou a sua oferta, porque ele não ofertava de bom grado, de bom coração. E nessa atitude de Caim, ele agiu como um filho do diabo, como um filho do maligno. Por isso é que na carta de João se diz que Caim era filho do maligno. Então estou dando essa explicação aqui para vocês. E veja que o sacrifício de Abel foi aceito. Mas por quê? Vamos ler aqui. Abel também trouxe dos primogênitos, olha, dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas por que Deus atentou para a oferta e para a gordura de Caim? Porque foi extraído dos primogênitos. Ou de Abel, por que Deus atentou para a oferta de Abel? Porque foi extraído dos primogênitos. Vou ler de novo. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Essa é a razão porque a oferta de Abel foi aceita e a de Caim foi rejeitada. Essa é a razão. E com essa interpretação que eu fiz aqui, concorda Filon de Alexandria. Ele comentando esse texto, ele diz exatamente isso. Ok, queridos? Exatamente isso. Então vamos continuar aqui a questão dos sacrifícios. Então a gente já vê que o sistema sacerdotal, a função sacerdotal já existia, era desenvolvida por Adão, e na morte de Adão, o sacerdócio ele deveria passar para o filho mais velho, para o primogênito. Sabemos que Adão ele já morreu muito tempo depois, com 930 anos. Eu quero ler aqui para os senhores aqui um tratado judaico. Esse tratado aqui ele chama-se
Pirkei de Rabi Eliezer, é o tratado de Pirkei de Rabi Eliezer. Aqui nós temos aqui no capítulo 8, olha o que ele diz. Princípio da intercalação. E por intercalação nós vamos aqui associar isso à questão do exercício sacerdotal. E olha o que ele diz. Adão passou a tradição a Enoque, que foi iniciado no princípio da intercalação. Veja, aqui está falando não só de sacerdócio, mas de uma certa forma de calendários, só que aqui está subentendido também a questão sacerdotal. Ok, queridos? Adão passou a tradição a Enoque, que foi iniciado no início da intercalação, e ele intercalou o ano. Por isso é que eu falei para vocês, está em foco aqui a questão do calendário. Como está dito, Enoque andou com Deus. Mas nós temos que ver aqui também neste relato, não só uma questão de calendário, mas a questão da função sacerdotal. Embora o autor esteja falando que por intercalação, a questão dos tempos, ok? Mas prossigamos. Noé passou a tradição a Shem, e ele foi iniciado no princípio da intercalação, e ele intercalou os anos, e foi chamado de sacerdote, como se diz, e Melquisedeque, rei de Salém, era sacerdote do Altíssimo. Shem era filho de Noé, um sacerdote, mas porque era o primogênito e porque ministrava ao seu Deus de dia e de noite, era por isso chamado sacerdote. Shem entregou a tradição a Abraão. Então aqui nós vemos, vou continuar bem aqui. Ele foi iniciado no princípio da intercalação, intercalou o ano e ele também foi chamado de sacerdote, como está dito. Veja que aqui está dizendo que Abraão também foi chamado de sacerdote, como está dito. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. De onde sabemos que Shem entregou a tradição a Abraão? Porque é dito, segundo a ordem de Melquisedeque. E Abraão entregou a tradição a Isaque, e ele foi iniciado no princípio da intercalação, e intercalou no ano após a morte do nosso pai Abraão, como está dito, e aconteceu que após a morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, seu filho. E aqui por diante, meus irmãos, então a gente vê aqui, de acordo com os judeus, que o ofício sacerdotal, ele passava de pai para filho, ok? De pai para filho. Geralmente era o primogênito que assumia, ou por outras razões, quando o primogênito ele cometia um pecado grave, então ele perdia o direito da realeza e do sacerdócio e passava para o próximo filho, ok? Mas, por via de regra, era de pai para o primogênito, ok, queridos? Conforme a tradição aqui nos mostra. E vamos aqui continuar lendo. Você vê que ali mostra Noé como sendo um sacerdote, onde a gente lê. Vamos aqui ver. Gênesis 8:20. O que acontece aqui? E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo ser vivente. E assim vai, ok? Então você vê aqui que Noé, ele edificou um altar e ofertou a Deus. Então você vê aqui já Noé exercendo a função de um sacerdote. E aqui você vê também a oferta de sacrifícios, oblações, e aí vai. Vamos ver aqui em Gênesis 12, 7 a 8. O que diz aqui? Gênesis 12, 7 a 8. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência dará esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Você vê, então, aqui, Abraão edificando um altar e invocando o nome do Senhor. O que nós temos aqui
é Abraão agindo como um sacerdote. Volto a dizer, o ofício sacerdotal era exercido antes de Moisés pelo patriarca, pelo mais velho da família. Por via de regra, o ofício sacerdotal era exercido pelo patriarca, pelo mais velho da família. Agora vamos ver aqui em 13:14. Mais uma prova. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado, para o norte. 13:4, perdão. Até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abraão invocou o nome do Senhor. Mais uma vez nós temos Abraão levantando um altar, exercendo a função de sacerdote. Versículo 18, o que diz? E Abraão mudou as suas tendas, e foi e habitou nos carvalhais de Manré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Por que Abraão edificou um altar? Porque aqui fazia parte do exercício sacerdotal, da sua função de sacerdote. 22:9. Gênesis 22:9. Lembrando a vocês mais uma vez que a minha interpretação ela está de acordo com a tradição judaica, querido, sem falar que está de acordo com a Bíblia Sagrada. 22:9. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Claro que aqui nós temos o episódio muito bem conhecido de Abraão, que de verdade se dispôs a sacrificar o seu filho, não é? Mas aqui você vê que Abraão, Deus pediu isso para Abraão, por quê? Porque ele tinha a função sacerdotal. Além da questão de ele estar sendo testado, mas essa ação de Abraão, ele só pôde exercer, e pela fé ele fez isso, embora Isaac não tenha morrido, mas pela fé ele fez, ele só pôde exercer a sua função sacerdotal, porque de fato ele era um sacerdote. 26:25, o que diz aqui? Gênesis 26:25. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali poço. Aqui você já vê o patriarca Isaque exercendo a função sacerdotal, ou seja, é conforme diz a tradição judaica. Noé passou o ofício sacerdotal para Shem, Shem passou para Abraão, Abraão agora passou para Isaque, por isso que a gente vê Isaque edificando altares. 33:20, Gênesis 33:20, o que diz aqui? Vou ler do versículo 19. E comprou uma parte do campo em que estendera sua tenda, da mão dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Aqui a gente já vê aqui quem estava exercendo isso, Jacó. Jacó, ele estava exercendo a função sacerdotal. Então você vê que a tradição ela passou de Noé para Shem, que é Melquisedeque, de Melquisedeque para Noé, de Noé para Abraão, de Abraão para Isaque, e de Isaque agora para Jacó. 35:1. Vamos ver o que diz aqui. E depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugias da face de Esaú, teu irmão. Ok, queridos? Versículo 3 e 7. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Versículo 7. E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar de El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão. Então você vê aqui Jacó exercendo a função sacerdotal. 46:1. O que nos diz aqui? Gênesis 46:1. E partiu Israel, que é Jacó, com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios, ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Então você vê aqui
que ele não só aqui é apresentado como sacerdote, mas que ele oferecia sacrifícios a Deus. Agora nós vamos para Êxodo 5:3. O que é que nos diz aqui? Eu estou provando para você duas coisas. Primeiro, havia sacerdotes e havia sacrifícios e ofertas antes de Moisés. Êxodo 5:3. E eles disseram: o Deus dos Hebreus nos encontrou, porquanto deixa-nos agora ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Quem é que está falando aqui? Vamos ver aqui mais um pouco no versículo 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó. Então você vê que Moisés e Arão estavam falando aqui para Faraó exatamente isso. Deixa-nos ir, caminho de 3 dias até o deserto para oferecermos sacrifícios a Deus. Então, queridos, eu estou mostrando aqui para os senhores que o ofício sacerdotal, ele já existia muito antes até mesmo de Melquisedeque. Foi uma tradição que iniciou-se em Adão e foi passando de pai para filho, de geração após geração. E os sacrifícios e as ofertas também já existiam. Muitos sacrifícios que nós vemos na lei de Moisés, muitas ofertas já eram estabelecidas desde os dias de Adão. Essa questão de animais puros e impuros, animais limpos e não limpos, você vê que Noé, ele foi orientado por Deus a colocar na arca 7 pares de animais limpos e um par, não é isso? Ou um casal de animais imundos. Por aí você vê que a questão, a seleção de animais limpos e não limpos, animais que poderiam ser sacrificados e não poderiam ser sacrificados para Deus, já existia nos dias de Noé. Então não é uma criação da lei de Moisés. Muitas coisas que nós lemos na lei de Moisés já existiam ali antes do dilúvio, o que inclui o ofício sacerdotal. Ok, meus irmãos? Eu quero aqui, antes que eu esqueça, foi-me feita uma pergunta por um amigo meu, e aqui eu vou aproveitar e responder. Por que que Arão foi escolhido para ser sacerdote? A razão é a que eu estou mostrando. Porque o primogênito de uma família, o mais velho, cabia a ele exercer a função de sacerdote. E Arão, entre Arão e Moisés, Arão era mais velho do que Moisés, embora ambos fossem levitas. Mas Arão era mais velho do que Moisés. Vamos ler aqui em Êxodo 6:20. Êxodo 6:20. Eu vou começar do versículo 18. E os filhos de Coate, Arão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela deu-lhe Arão e Moisés. E ela deu Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão, pai de Arão, foram 137 anos. Você vê então aqui que Arão ele é mencionado em primeiro lugar, mas não só por isso, mas de fato é constatado que Arão ele era o filho mais velho, ou seja, ele era mais velho do que Moisés. Eu quero ler aqui para você em Números 33 e versículos 38 e 39. Números 33. Nós vamos provar que Arão, ele era o primogênito. Por isso ele foi escolhido para ser o sacerdote. 33, 38 e 39. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Hor, conforme ao mandado do Senhor, e morreu ali no 5º mês do ano 40º, da saída dos filhos de Israel, da terra do Egito, no 1º dia do mês. Lembrando aos senhores que Moisés ele morreu nesse mesmo ano, no ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Versículo 39. E era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no Monte Hor. Atente bem, Arão tinha quantos anos? 123 anos. E ele morreu no mesmo ano que Moisés morreu. Moisés morreu quando tinha quantos anos?
120 anos. Arão tinha quantos? 123 anos. Logo, Arão era mais velho do que Moisés 3 anos. Consequentemente, Arão era o primogênito. Razão esta porque Arão foi escolhido para o sacerdócio. Você pode ter certeza que se Moisés fosse mais velho, Moisés teria sido o sacerdote. E, com certeza, Arão teria sido o libertador. Mas a questão é que Arão, por ser o primogênito, por ser o mais velho, foi escolhido para o sacerdócio, porque assim rezava a tradição patriarcal, que o mais velho da família, o primogênito, deverá exercer a função sacerdotal perante Deus. Caso o primogênito viesse a pecar, ele perdia esse direito. Inclusive a gente vê no Targum de Yonatan ben Uziel que o primogênito de Jacó foi Ruben. É interessante essa informação do Targum de Yonatan ben Uziel. O primogênito de Jacó foi Ruben. E aí você pergunta, e por que ele não exerceu a função sacerdotal? Eu quero ler bem aqui para os senhores aqui, o que nos diz Gênesis. O Targum exatamente diz que Ruben perdeu a realeza e o sacerdócio porque maculou a cama de seu pai, ou seja, pecou. Vamos ver o que ele fez aqui. Vê se eu encontro bem aqui em Gênesis. Vamos lá, Gênesis. Aqui, ó, Gênesis 49, versículo 3. Olha aqui, ó. Versículo 2. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi, Israel, vosso pai. Ruben, tu és o meu primogênito. Por aqui você vê que o sacerdócio tinha que ser exercido por Ruben, porque ele era o primogênito. Mas por que ele não exerceu? Ruben, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiu à minha cama. Por isso, de acordo com o Targum de Yonatan ben Uziel, é que Ruben perdeu a primogenitura. Tal como Esaú, que era primogênito, Esaú, na verdade, ele tinha o poder de ser o sacerdote. Pelo nascimento, Esaú ele nasceu primeiro. Então, cabia a ele, como ele era o primogênito, cabia a ele a realeza e o sacerdócio. Assim como Melquisedeque era rei e sacerdote, era o chefe e sacerdote, cabia a Esaú ser o chefe patriarcal e sacerdote. Como ele perdeu a primogenitura, ele não valorizou, então a primogenitura passou para Jacó. É por isso que Jacó passou a ser o sacerdote. Daí é que a gente diz que o sacerdócio passou de Noé para Shem ou Melquisedeque, de Melquisedeque para Abraão, de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó. Mas pela ordem do nascimento era para ser para Esaú. Como Esaú profanou o seu direito de primogenitura, ele perdeu o sacerdócio, ele perdeu a chefia e passou então o direito para Jacó. Aqui foi a mesma coisa que aconteceu com Ruben. Ele pecou. Como ele pecou, ele perdeu o direito de primogenitura. E é isso que o Targum de Yonatan ben Uziel vai explicar. Que porque Ruben pecou, ele perdeu o direito de primogenitura. Ou seja, ele perdeu todos os direitos que lhe dava, inclusive de ser sacerdote, de oferecer sacrifícios, e aquilo passou para Jacó. E para quem então repassou o sacerdócio? Como eu já expliquei antes, quando o primogênito pecava, então o direito era passado para o próximo. E quem foi o próximo aqui? Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma. Com a sua congregação minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram um homem e na sua teima arrebataram bois. Ok? Lá no Targum de Yonatan ben Uziel, apesar desse pecado deles, tá certo? Mas
O direito de primogenitura, que era de Rúben, passou para exatamente Levi. Levi ele passou a exercer o sacerdócio. E o Targum ele vai explicar que a realeza passou para Judá. Como aqui está escrito no versículo 9. Judá é um leãozinho. Da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão. E como leão velho, quem despertará? Versículo 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Então o Targum ele explica que as duas funções, os dois direitos, na primogenitura que cabiam a Rúben, que era a realeza, e o sacerdócio passou agora para Judá e para Levi. Levi ficou com o sacerdócio e Judá com a realeza. Então, queridos, eu espero que você tenha gostado deste conteúdo. E se você gostou, se te ajudou em alguma coisa, se você se sentiu beneficiado, eu gostaria que você fizesse a inscrição no meu canal. E se você realmente gostou dessa explicação, deste vídeo, compartilhe este trabalho, compartilhe este vídeo com seus conhecidos, compartilhe este vídeo com o máximo de amigos que você tiver. E peça a eles para fazer a inscrição. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.